Que interessante, aqui é o terceiro ou quarto vídeo, eu já perdi até a noção já, né? De tanta baboseira que eu já escutei. O lema da Reforma Protestante não é somente a Escritura, mas a Escritura, esse voluminho aqui, o Novo Testamento. O Velho Testamento já sabemos quem escreveu, né? O Novo Testamento foi confiado a quem? A igreja. Qual veio primeiro? A Escritura ou a igreja? A igreja, Cristo ele é a igreja, Cristo é a palavra. Através dessa igreja que se tornou pública em Atos dos Apóstolos, surgiu a pregação oral com a convivência dos apóstolos que foram escolhidos por Senhor Jesus Cristo, Atos dos Apóstolos 2, que foi capacitado, que foi ensinado para ser o guardião dessa igreja, para edificar essa igreja. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 2:28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Certo? Como a Reforma Protestante quebrou todos esses valores. Não tem como mudar isso, não tem como sair fora desse conceito. Fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 2:28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Atos dos Apóstolos 1:2, que ele escolheu. Então, se eu sair, abraçar essa Reforma Protestante, abraçar essa fé que Martinho Lutero exprimiu, mediando também divisão, estou errado, estou indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia não é a palavra de Deus, não é inspirado pelo Espírito Santo, porque eu vou se revoltar contra essa igreja, que o próprio Espírito Santo inspirou, essa igreja se tornou pública, o Espírito Santo inspirou Pedro, Tiago, João, Paulo, etc., e os padres apostólicos, para definir essa igreja, para seguir a pregação de acordo com o que ensinou aos seus discípulos. Não essa pregação judaica, não essa pregação farisaica, etc. Não. Simples, Augusto Nicodemos. É simples entender isso. Vou deixar de ouvir o magistério, que a escritura vem do magistério. Quem é o magistério? A esposa do Senhor. Não esposas. Né? Graciosamente a redenção plena que nos é dada mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, somente a graça. E essa graça nos é ministrada pelo Espírito Santo através das Escrituras, não através de sacramentos, não através de mediação humana, não através da igreja, mas através da palavra de Deus. Certo, mediação humana. Martinho Lutero, ele mediou o quê? Divisão. Não o magistério, não a igreja, não o papado, não o Espírito Santo que me inspira, mas o Espírito Santo está nessa igreja. Se o Espírito Santo está nessa igreja, ô pastor, eu vou seguir meu próprio espírito, minha própria convicção, que estou sendo inspirado pelo Espírito Santo. Quem me dá essa autoridade, quem me dá esse respaldo de entender que eu estou pregando a palavra certa, anunciando a mesma coisa que os apóstolos anunciaram, é o magistério, que o Espírito Santo está sobre essa igreja, não outro espírito, como está na sua igreja, ó. 2 Coríntios 11:4, ó. Muita ignorância, cara, esse lema da protestante, reforma protestante, né? Aqui, ó, 2 Coríntios 11:4, ó, porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente, ó, daquele que vos temos anunciado, ó, temos pregado, né? Ou se trata de receber outro espírito. Pessoas que pregam outro Jesus diferente, outro evangelho diferente, funda outra igreja, prega contra o magistério, fala que a igreja católica se corrompeu com o passar do tempo, é inspirado pelo outro espírito. Que não é o Espírito Santo, que não assiste essa igreja. É outro Espírito Santo que está te inspirando agora a fazer esse vídeo. Não a igreja, não o magistério, não o papado, não a Santa Missa, não. É somente a Escritura. Mas a Escritura vem através de quem? Do Espírito Santo. Inspiração do Espírito Santo, que assiste essa igreja. Então, se é a inspiração do Espírito Santo, o Espírito Santo está nessa igreja, então tem que seguir essa igreja, o ministério apostólico. Por isso que a verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3:10. Que o Espírito Santo está sobre essa igreja, não sobre as igrejas. Que igreja é essa que o Espírito Santo se encontra? Que está, Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, de firme igreja, sobre essa pedra. Mateus 28:19-20. Marcos 16:15.
Atos Apóstolos 2 ali, desce o Espírito Santo, tem pessoas de várias nações e tem sua própria língua materna. Para quê? Para não ter diversas interpretações. Para não ter divisões. Fomos impregnados do mesmo Espírito. Coríntios 11, 12, 13, 14. Interessante. É simples isso, entender. A reforma protestante não é a inspiração do Espírito Santo. É o ego, o ser humano, inspirado pelo Satanás. 2 Coríntios 11, 3. Que o Satanás pregou também para Jesus Cristo. Totalmente distorcido. Sem o respaldo, sem a visão do magistério. Mas vamos lá. Mas através da palavra de Deus que nos é trazida e que nos é explicada pelo Espírito Santo de Deus. E glória somente a Deus, não à igreja e a ninguém. Então, a Igreja Católica é um sistema, é uma religião completamente diferente da religião reformada. São duas religiões incompatíveis, por assim dizer. Não existe possibilidade de harmonização do catolicismo romano com a reforma protestante. A grande diferença... Claro, a reforma protestante é somente Bíblia. Cadê a tradição? E o magistério? Não a tradição, não o magistério. Por que essa reforma, esse lema? A visão do Martinho Lutero é um cara inteligente, é um bode inteligente. Por quê? Se eu não se apegar à tradição ou à escritura, eu vou rejeitar a tradição. Que é a tradição? A pregação oral dos apóstolos, o que aconteceu, como surgiu o magistério, como foi pregado, como foi anunciado e o magistério. Se eu negar o magistério, se eu negar a tradição, vou ser o Martinho Lutero da vida. Vou fazer o que eu quero. Abra um versículo bíblico aqui, põe no púlpito e prega o que eu quero. Deus está aqui. O Espírito Santo está me usando agora. Mas o Espírito Santo se apartou da tradição, se apartou do magistério e ainda mais se apartou da esposa do Senhor Jesus Cristo, se apartou do pastoreio, Augusto Nicodemos. Que lema, que lema da reforma protestante é essa? Quem te garante que é o Espírito Santo que está te inspirando a pregar a palavra? Que o Espírito Santo inspirou os cristãos a escrever a Escritura. Por exemplo, Marcos. São Marcos era discípulo de Pedro. Pedro pregando ali a palavra oralmente ali em Roma. Se você pegar a Patrícia José de Cesaré, você vai ver. Ele foi escrevendo porque sentiu no seu coração, por uso e inspiração do Espírito Santo, a escrever a pregação oral de Pedro. Mesma coisa o Evangelho de São Lucas, discípulo de Paulo. Aí foi surgindo o Novo Testamento. Em 382, ali o primeiro Papa São Damas pegou as cartas escritas pelos apóstolos, discípulos, membros da igreja, sintonia com o corpo, com a cabeça e com o pastoreio. Pegou as cartas de Efésios, aos Colossenses, a 1 Timóteo, 2 Timóteo, a Efésios, a 1 Coríntios, 2 Coríntios, aos Romanos. Organizou tudo com São Jerônimo. Esse Novo Testamento que você tem, graças à igreja. O magistério que você fala que o magistério não é um magistério, não é um pastoreio, não. Interessante. O Espírito Santo, então, se apartou da esposa. O Espírito Santo não assiste essa igreja, então? O Espírito Santo assiste essas igrejas como a reforma protestante. Claro que a igreja católica é muito diferente da reforma protestante. A reforma protestante é fundamento de homens. A igreja católica não é fundamento de homens. É o próprio Cristo fundador e edificado sobre o fundamento dos apóstolos. A reforma protestante não é fundamento dos apóstolos. É fundamento de homens, de Martinho Lutero. Diferente, Augusto Nicodemos. Você não mostrou um versículo bíblico. Um versículo bíblico para provar essa tese, essa visão sua e etc. E São Tiago, ele aprova. Fé sem obra é fé morta. Por isso que Martinho Lutero, quando ele traduziu a Bíblia dele por alemão, ele queria tirar esse livro de Tiago, falou que o livro de Tiago é carta de palha. Tá certo então, Martinho Lutero? Mudar a escritura? Como João Ferreira de Almeida? Saiu de novo o vídeo, misericórdia. Mas através da palavra de Deus que nos é trazida e que nos é explicada pelo Espírito Santo de Deus. E glória somente
a Deus, não a igreja e a ninguém. Então, a Igreja Católica é um sistema, é uma religião completamente diferente da religião reformada. São duas religiões incompatíveis, por assim dizer. Não existe possibilidade de harmonização do catolicismo romano com a reforma protestante. A grande diferença está nessa palavra somente. Somente a Escritura. A Igreja Católica acredita na Escritura, mas não acredita em somente a Escritura. Somente Cristo, a Igreja Católica acredita em Cristo, mas não acredita que somente Ele pode salvar. Somente a fé, a Igreja Católica acredita que a salvação é pela fé, mas não somente pela fé. Somente a graça, também fala-se de graça, mas é uma graça que tem que ser mediada pelos sacramentos. E glória somente a Deus. Eu termino aqui com algumas recomendações para... Presta atenção agora, católicos. Primeiro, conheça melhor a Igreja Católica. Leia o Catecismo da Igreja Católica. Leia as declarações que são feitas. Não vá pelo que você vê na internet, mas vá nas fontes originais. Leia os documentos. Leia os documentos do Vaticano II, se você quiser. Concílio Vaticano II, que é o mais recente, se você quiser ter uma ideia melhor do que é que o catolicismo realmente acredita, para você ver a grande diferença abissal que existe da reforma protestante. Mas mais importante, conheça bem os fundamentos da sua fé. Por que nós dizemos esse solo? Cuidado, hein, protestante, quando você estudar a fé católica, se converter. Eu desafio qualquer protestante a estudar fontes verídicas, como, por exemplo, a patrística, Eusébio Cesareia, vários, patrística, estudar o catecismo, estudar a história original da igreja. Por isso que tem muitos vídeos aí protestantes falando que tem muitos protestantes voltando para a igreja, porque achou a fonte verdadeira, que a Igreja Católica é a única verdadeira igreja, fundada e instituída pelo Senhor Jesus Cristo, aqui na Terra, certo? E fundamento dos apóstolos. Cuidado, se você for estudar a fé católica, cuidado, protestante, o catecismo, ou a história da igreja, você vai se converter. Cuidado. Como a gente vamos renegar o magistério, se a verdade está com o magistério? A divina diversidade da sabedoria, Efésio. Então, se você rejeitar o magistério, você está rejeitando toda a verdade. 1 Timóteo 3,15, que a igreja é o sustentáculo da verdade. E tem uma hierarquia. Se você for catar em 1 Timóteo 3, do 1 em diante, você vai ver. Tem diácono, tem bispo, tem presbítero. Você já vê a hierarquia da igreja. Ó, Efésios, para finalizar essa reflexão, já finalizamos os vídeos. A Igreja Católica é diferente da Igreja Protestante, claro. Porque a Igreja Católica não é igreja fundamento de homens. O fundador dela é o Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica ela não tem uma placa denominacional. Certo? É uma igreja que tem a verdade, Efésios, e base bíblica provando que se prova que a verdade será conhecida pela igreja. Que igreja? Coluna sustentável da verdade. Santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Que Cristo se deu por essa igreja. Ó, assim de hora em diante, as denominações da potestade celeste podem conhecer pela a igreja. O quê? Não a igreja? Então você está rejeitando todo o conceito. Está saindo fora da salvação. A infinita diversidade da sabedoria, não de homem. E agora, se você for catar aqui, em Atos dos Apóstolos 20 e 28, ó, olha só que interessante, cara. Atos 20 e 28, ó. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, ó. Sobre ti, Pedro, e de minha igreja, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meu cordeiro, apacenta minhas ovelhas, Mateus, ou João 21, do 15 a 17, né? Rebanho, sobre qual o Espírito Santo, ó, vos que instituiu o bispo, olha, Espírito Santo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, mesmo dentre vós surgirão homens, ó, dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de rebater após si os discípulos.
Vigiai e lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei noite e dia de adormecer com lágrimas a cada um de vós. Olha só que Paulo tá falando. Evangelho de São Lucas que escreveu, claro, né? Olha só, cara. Você tá entendendo? E a igreja, 1 Timóteo 3,15, se você negar tudo isso aqui, você está negando a verdade da igreja. Timóteo 3,15, ó. Todavia, se eu tardar, sair fora, me desviar, quero que saiba como deve portar a casa de Deus. É a igreja de Deus vivo, coluna, sustentáculo da verdade. Então, você vai negar a coluna, sustentáculo da verdade? E os apóstolos são as colunas também. Gálatas 2:9. Está nessa igreja. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Você vai com a Bíblia ou você vai com a visão desse protestante? Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.